Feliz sábado a todos, né? Realmente é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, né? Eu estava aqui pensando, nós temos irmãos do Avise, que estão vindo pela primeira vez, nossos irmãos do IAG, que estão vindo até Rio Preto, né? No congresso. Também pela primeira vez. Irmãos do Mato Grosso, irmãos de Minas Gerais, irmãos do Pará, acho que o mais longe é do Pará, né? Turminha do Pará, né? Bom, irmãos, 2025 foi agitado, não foi? Sinceramente, eu acompanho um pouco o que acontece no mundo, na geopolítica e no mundo religioso, e eu tenho sempre a impressão, será que nós vamos ter mais um congresso ainda? Vai dar tempo de ter mais um congresso? Ou o povo de Deus vai ficar esparramado pelos quatro cantos do mundo, né? Enfim, 2026 promete muita coisa, mas tudo está nas mãos de Deus. Irmãos, nós vamos estudar um tema que é muito importante para o povo adventista. Os mais novos na fé, os que estão começando a conhecer a fé agora, a fé adventista, talvez fique flutuando um pouquinho, mas esse tema é muito importante para nós. A conferência de Minneapolis, que aconteceu lá em Minneapolis em 1888, é um marco na história adventista, um triste episódio, né? A gente pode colocar 3 marcos no adventismo. 1844, onde a gente diz assim, onde tudo começou para o mundo adventista. 1888, um triste episódio, e o decreto dominical. São 3 marcos para o mundo adventista. E hoje eu não vou falar em si da mensagem, né? Porque a ansiedade é ver a mensagem. Mas hoje nós vamos estudar a história, porque nós temos que estudar a história para entender a rejeição e também entender a mensagem. Tudo bem? Quando nós falamos em história, a conferência de Minneapolis, ela começou no dia 10 de outubro de 1888 e foi até o dia 4 de novembro de 1888. 24 dias de congresso, de conferência, não era congresso, conferência. Onde estava reunido todos os pastores, toda a liderança da igreja, para tomar uma série de decisões teológicas, decisões doutrinárias, o encaminhamento da igreja. Nessa conferência, Deus derramou uma luz especial, a mensagem da justificação pela fé, que foi rejeitada pela igreja, pela maioria absoluta, né? Se pode usar essa palavra, né? Foi rejeitada pela igreja. E se a gente vai estudar história, normalmente tem que se basear em livros de história. Então, hoje existem muitos livros, muitas revistas que narram a história de 88. Se você entrar até na internet e colocar lá Minneapolis 88, né? 1888, você vai ter várias informações, vários artigos. Mas pensem comigo, irmãos. Se veio uma mensagem de Deus ao ministério adventista, ao povo de Deus, e essa mensagem foi rejeitada pela grande maioria, essa grande maioria, boa parte da história que existe hoje foi eles que escreveram. Vocês concordam? Então houve uma minoria muito pequena que aceitou a mensagem, pode citar alguns nomes, Ellen White, William, o pastor Jones e o pastor Wagner, e mais alguns, e uma grande maioria massiva que rejeitou a mensagem. A liderança da igreja, estamos falando de pastores. E a história foi escrita por esses 2 grupos. Se eu fosse me basear na história, a história hoje se choca, quando você lê o que um conta da história e o que o outro conta, as histórias não batem. Se eu fosse me basear na história, eu teria que achar na história o que eu acredito ser verdadeiro. E aí eu colocaria textos de pastores contemporâneos que viveram na época, pesquisadores, doutores de teologia. Mas algumas pessoas, vocês mesmos, ou alguns que vão estar vendo nós pela internet, pode questionar assim, mas você colocou o que te interessou. Você leu o material de tal pastor? Leu o material de tal pastor? Então eu tomei uma decisão. Eu não vou usar nenhum texto histórico. Eu vou usar só o Espírito de Profecia. E vou usar o Espírito de Profecia hoje como história. Porque afinal de contas, a irmã White viveu naquela época, e ela não relatou a história, mas ela mandou tantas cartas para pastores, para presidentes da igreja, para igrejas, para membros de igrejas, tantas cartas que foi feito 4 livros só dessas cartas. Materiais de 88 que eu aconselho todo mundo a ter. Então, eu vou pegar essas cartas, porque você lendo as cartas, como nós vamos ler aqui, vocês vão entender o que ela estava falando e o que estava realmente acontecendo, para nós termos uma história fidedigna. Tudo bem? Então nós vamos ler somente, eu tinha selecionado 200 textos, deve ter uns 170 mais ou menos, né? Estou brincando.
Tá? Separei alguns textos mais importantes, porque senão fica muito repetitivo. Mesmo aqui nós vamos ter bastante repetição, mas nós vamos pegar detalhes que tem numa carta que não tem na outra carta, para conseguir entender o que está acontecendo. Só tem um texto não inspirado que eu deixei como um último texto, é apenas uma palavra do pastor Jones, que eu achei muito bonito o pensamento dele, e eu vou encerrar com o pensamento dele, ok? Todos os outros textos são inspirados. Vamos avançar? Então nós vamos estudar a história de Minneapolis e os anos subsequentes. Por quê? Porque, como eu coloquei, existem duas histórias hoje, tá? E tirando aquela que eu vou apresentar, os historiadores de hoje, eles dizem, vamos colocar dois marcos bem diferentes, tá? A história mais contada pela teologia de hoje é que Minneapolis, os ministérios da época, rejeitou a mensagem, isso é inquestionável, não tem como questionar isso. Eles rejeitaram a mensagem, mas que a igreja aceitou a mensagem nos anos posteriores. E nós vamos ver que isso não é uma realidade, porque eu fiz questão de colocar os textos em ordem cronológica, e nós vamos ver nas datas dos textos. Nós vamos estudar 88, 89, até 1901. Tudo bem? A outra questão que é apresentada pela teologia de hoje é que a mensagem de Wagner e Jones é a mesma mensagem de Martinho Lutero, Wycliffe, João Hus, Jerônimo, Calvino. Tá? E nós vamos ver que também isso não é real. Tá? Alguns dos pastores de hoje, da nova teologia, eles chegam a dizer que Jones e Wagner aprendeu com Calvino, ou Wesley, né? Dos reformadores. E a gente vai ver que não. Tudo bem? Vamos avançar então. O texto mais conhecido sobre esse assunto, ela diz assim: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem, olha a palavra, irmãos, muitíssimo preciosa ao seu povo, mediante os pastores Wagner e Jones. Ela chama essa mensagem uma mensagem muitíssimo preciosa. Nós vamos fazer um precedente um pouco antes de começar na história. Esse texto foi escrito, eu quero que você sempre observe a data dos textos, 1892, 4 anos depois de Minneapolis. E ela diz assim, olha: o pecado cometido no que aconteceu em Minneapolis permanece nos livros do registro do céu, assinalado contra o nome daqueles que resistiram à luz, e permanecerá nos registros até que se faça plena confissão, e os transgressores se apresentem em total humildade perante Deus. Duas coisas nós aproveitamos desse texto muito importante. Primeiro, que foi uma nova o quê? Eles resistiram o quê, irmãos? A uma luz que veio de Deus. E segundo, que essa rejeição foi considerada por Deus o quê? Um pecado. Um terrível pecado que foi cometido. E nós vamos ver no avançar do trabalho. Irmãos, por que nós temos que estudar a história? Porque a história se repete. Paulo falou aos Romanos, né? O que está escrito por quê? Para o nosso exemplo, mas por quê? Para nós não cometermos o mesmo erro. A irmã White endossa essas palavras de Paulo. Ela fala assim: não temos nada a temer contra o futuro se nós não nos esquecermos de nossa história passada. Sim, tem uma surpreendente semelhança. E nós não podemos permitir que esse erro ocorra de novo. Tá bom? Não cometemos o mesmo erro que eles cometeram, tá? Que foi considerado por Deus um grande pecado. Por que, irmãos, houve essa rejeição? Porque o ministério de pastores, não sei quantos pastores tinham lá, mas muitos. Por que esse ministério rejeitou a mensagem? Nós vamos ver que são vários fatores, mas o principal é esse, ó. A relutância em ceder opiniões preconcebidas e aceitar essa verdade constitui a base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra as mensagens do Senhor por meio dos irmãos Wagner e Jones. Então, a relutância em ceder opiniões preconcebidas. Irmãos, antes do Congresso de Minneapolis, já estava havendo uma divergência teológica entre os pastores. Nos congressos anteriores a Minneapolis, eles iam passando por algumas divergências com relação ao estudo das duas leis, a lei moral e cerimonial, e também com a relação à interpretação do livro de Gálatas, do que significava o aio que conduz a Cristo. Se esse aio era lei moral ou lei cerimonial.
Eles já vinham debatendo e já vinham discutindo essa diferença, e um pouco dessa discussão também pertenceu a Minneapolis, apesar de não ser o seio da mensagem. Então ela fala que a relutância em ceder opiniões preconcebidas, quer dizer, o problema de aceitar a mensagem de 88 é que muitos desses pastores, ao aceitar a mensagem de 88, teriam que reconhecer que estavam errados com relação a Gálatas, a sua interpretação de Gálatas. E essa relutância em ceder, se eu aceitar isso aqui, eu vou ser obrigado a aceitar que eu estava errado. Essa relutância em ceder, que estava enganado, fez com que eles rejeitassem a mensagem. Ao estimular, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso, ao estimular essa oposição, quem estimulou, irmãos? Satanás. Olha, irmãos, ao estimular essa oposição, Satanás conseguiu afastar de nosso povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus ansiava conceder a eles. Satanás queria fazer o que, irmãos? Fazer com que eles não recebessem um poder especial do Espírito Santo que Deus queria dar a eles. Irmãos, quem dirige a igreja? Deus. Agora ela está falando de um poder especial de Deus. Que poder é esse, irmãos? Derramamento do Espírito Santo em grande medida. Seria o que então? A chuva serôdia. Olha a continuação do texto, irmãos. O inimigo os impediu de obter aquela eficiência que poderia ter sido deles em levar a verdade ao mundo, da mesma forma que os apóstolos proclamaram depois do dia de Pentecostes. O que eles receberam em Pentecostes? A chuva temporânea. E Deus tentava dar a eles um poder semelhante à chuva temporânea. Que poder é esse? Chuva serôdia. Então veja, irmãos, como foi triste esse momento. A consequência dessa rejeição, eles poderiam ter recebido o alto clamor naquela época, né? Olha a consequência dessa rejeição. Olha só, a luz que deve iluminar toda a terra com sua glória, que é o alto clamor, foi resistida, e pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido em grande medida conservada, afastada do mundo. Então os irmãos podem estar pensando assim, mas quem conhece Apocalipse, né? Mas espera aí, não era para sair o decreto dominical primeiro, para depois vir o alto clamor? Mas eu pergunto para vocês, a conferência de Minneapolis começou no dia 10 de outubro e foi até o dia 4 de novembro de 1888. Enquanto estava ocorrendo o congresso, a conferência, o que estava acontecendo no Senado americano? A tentativa de impor o decreto dominical pelo senador Blair. Irmãos, quando eu estudei essa história, eu fiquei pensando, gente, como que o pastor Jones teve cabeça para tudo isso? Ele enfrentou uma oposição, eu vou até colocar, satânica, dentro da igreja. E ele tinha que sair da igreja e ir no Senado defender o quê? Liberdade religiosa. Imagina como é que ficou a cabeça, a mente do pastor Jones, enfrentando uma tremenda oposição dos seus próprios irmãos, e ao mesmo tempo saindo e indo no Senado, né, defender a liberdade religiosa. E aí, como a gente sabe que a mensagem não foi aceita, em dezembro o decreto foi retirado, no Senado americano. Bom, aqui nós temos uma carta ao pastor Uri Smith, que era um pastor de liderança, já dirigia a editora da igreja, um pastor consagrado que escreveu Daniel e Apocalipse. Eu quero que vocês prestem muita atenção na bronca e o que teria acontecido se ele tivesse recebido, porque ele foi um dos que rejeitou a mensagem. Pastor Smith, se você não tivesse preconceito, não teria os relatórios afetado e levado você a barrar seu coração contra a entrada do que esses homens apresentaram. Olha só, irmãos, o que levou o pastor Smith a rejeitar a mensagem? Preconceito. Aí ela fala, tivesse você, como os nobres bereanos, pesquisado as escrituras, para ver se seu testemunho concordava com suas instruções, você teria estado em um terreno vantajoso, e estaria muito avançado na sua experiência cristã. Veja, irmãos, como essa mensagem impactava a vida das pessoas, porque se ele tivesse aceitado, ele que já era um pastor consagrado, que escreveu Daniel e Apocalipse, que ela falou que tinha que ser distribuído como folhas de outono, e ela fala, se ele tivesse aceitado a mensagem, ele estaria muito avançado na experiência cristã.
Olha a continuação. Se você tivesse recebido a verdade em um coração bom e honesto, olha só, você teria se tornado um canal vivo de luz. Irmãos, ele era pastor da igreja, já não era um canal de luz? Mas olha o que essa mensagem faria com esse pastor. Ele teria se tornado um canal vivo de luz, com percepção o quê? Clara e imaginação santificada. Veja que essa mensagem transforma o coração, santifica, abre a mente para outras verdades importantes. Suas concepções da verdade teriam sido exaltadas e o seu coração alegrado em Deus. Deus teria lhe dado um testemunho claro, poderoso e convincente. Mas a primeira posição que você tomou em relação à mensagem e ao mensageiro tem sido uma armadilha contínua para você e uma pedra de tropeço. Veja, irmãos, como isso foi sério. Isso nós estamos falando do pastor Uriah Smith, que é um dos grandes nomes dentro do Adventismo. Olha só, a menos que sejam despertados ao senso do seu dever, eu pulei aqui uma série de palavras, tá? Fica mais curtinho o texto, quero pegar só esse ponto, ó. A menos que sejam despertados ao senso de seu dever, irmãos, isso é para nós hoje também. O que ela quer dizer que nós temos que ser despertados ao senso do nosso dever? Qual é o nosso dever, irmãos? Levar ao mundo, portanto, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o dever de todo cristão. Todo que nasce cristão já nasce o quê? Missionário. Então ela está falando, a menos que você entenda, né, se desperte ao senso do dever, olha só, não reconhecerão a operação de Deus quando se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo. Pegando para nós, irmãos, ela está dizendo, se vocês não manter o foco no avanço do trabalho, se não deixar as picuinhas de lado e avançar, pensar no avançamento do trabalho, o que ela fala? Não vai reconhecer o que, irmãos? Não vai reconhecer a obra do Espírito Santo no alto clamor. Tem um texto, irmãos, onde ela fala que o alto clamor, o Espírito Santo vai ser derramado ao lado da pessoa, e a pessoa não vai reconhecer. Aí ela fala assim, assim como aconteceu com os judeus. O que aconteceu com os judeus? Quando foi derramado o Espírito Santo em Pentecostes? Tirando os que se converteram, falando que os que não se converteram. O que eles falaram para os discípulos estavam? Esses homens estão bêbados. Não reconheceram, era povo de Deus, era o povo judeu, e não reconheceram. Irmãos, o mesmo vai acontecer hoje. Se nós não tivermos a nossa mente focada no avanço do trabalho, o Espírito Santo vai ser derramado e nós não vamos reconhecer. Olha só, quando irradiar a luz para iluminar a terra, em vez de virem ao auxílio do Senhor, desejarão cercear sua obra para atender suas acanhadas ideias. Olha só, permite-nos dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas. Deus vai trabalhar de um modo muito fora do comum. Olha a continuação. E de um modo diferente. E de um modo que será contrário à maioria do planejamento humano, é isso? Não. De um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Quem vai reconhecer o Espírito Santo, irmãos? Quem estiver focado com o seu dever. Quem estiver focado com o avanço do trabalho. Esses vão reconhecer, porque Deus vai tomar as rédeas da obra e vai atuar de uma maneira diferente, muito fora da comum ordem das coisas, e de um modo totalmente diferente daquilo que nós planejamos. Para ser sincero, eu acredito que isso já está acontecendo. Olha só, haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, isso sempre vai até o final, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo, que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios, pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas de suas próprias mãos. Mas quem vai ver isso, irmãos? Os que estiverem focados no trabalho. Esses vão ver que a mão de Deus está literalmente agindo. Os outros não.
E ela termina: surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra em justiça. Essa foi uma das coisas que não aconteceu em 88. Eles não viram a mão de Deus agindo. E se nós, irmãos, não tivermos focado no avanço do trabalho, no avanço da mensagem, nós também não vamos ver. Vamos lá. Vamos entender o que aconteceu lá. Testemunho para ministros. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor uma preciosa mensagem ao seu povo. No outro texto ela falou muitíssimo preciosa. Enviou o Senhor uma preciosa mensagem ao seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Vamos lá. Essa mensagem deveria pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Irmãos, observe, o Salvador crucificado e o sacrifício pelo pecado de todo mundo, desde os dias apostólicos já era pregado. Os apóstolos mostraram que só Jesus salva, que só há salvação em Cristo, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Lutero pregou isso, Wycliffe pregou isso, John Hus pregou isso, todos pregaram. O que ela está dizendo é que essa mensagem colocava Cristo de uma forma mais o quê? Preeminente. O que significa mais preeminente, irmãos? Mais claro, mais visível, mais acima. A mensagem de 88 fala de Jesus como Salvador do mundo de uma forma o quê? Mais preeminente, mais clara. Por quê? Olha só, a continuação. Apresentava a justificação pela fé no fiador, o que Lutero já falava. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo. Mas o que é receber a justiça de Cristo, irmãos? Que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta: é possível guardar os mandamentos de Deus, irmãos? Mas a nova teologia diz que é possível. Começam a perceber o problema, que eles não entenderam a mensagem até hoje. Por isso que a gente tem que mastigar os textos. A irmã diz que aquele que tenta guardar os mandamentos por si mesmo, está tentando o quê? O impossível. Tentar guardar os mandamentos por si mesmo é, estão escutando, né? Impossível. Irmãos, a mensagem da justificação pela fé, trazida por Wagner e Jones, colocava Cristo de uma forma mais preeminente, porque convidava o povo a receber a justiça de Cristo. E o que é receber a justiça de Cristo? Guardar os mandamentos da lei de Deus. E aí ela fala o quê? Muitos perderam Jesus de vista. Que é o que vocês vão ver amanhã, nas pregações do Júnior, do pastor Doni e do pastor Clodoaldo. Tá? Hoje não vamos ficar com a história. Bom, agora ela fala: esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Então, no alto clamor, o que vai ser pregado, irmãos? Vai ser pregado a mensagem do terceiro anjo com alto clamor. Tá? É essa justamente a obra que o Senhor designou, que a mensagem que Ele deu aos seus servos realize no coração e na mente de todo instrumento humano. Uma mensagem, irmãos, que transforma a mente e o nosso coração, que é a terceira mensagem angélica. E aí ela fala, ó, a mensagem que nos é dada por Jones e Wagner é a mensagem de Deus à igreja laodiceniana. Repare, irmãos, que ela não fala igreja de Laodiceia, porque Laodiceia é um período, mas ela fala na igreja daqueles que estão vivendo naquele período, na condição daquele período. Ou seja, era uma mensagem para aqueles que estavam o quê? Na condição laodiceniana. O que é a condição laodiceniana, irmãos? Mornidão. Estavam mortos e ofensas e pecado. Era um bálsamo que ia curar o seu povo. E aí perguntaram para ela, ó, fui questionada. O que você acha? Perguntaram para a irmã White. O que você acha dessa luz que esses homens estão apresentando? No congresso as pessoas perguntavam para ela, o que você acha disso? E ela respondia, ora, eu tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos os encantos incomparáveis de Cristo, e isso que venho tentando apresentar às suas mentes. Vamos aproveitar uma parte desse texto aqui, irmãos. Hoje, para entender a mensagem que o Wagner e o Jones apresentaram em Minneapolis, eu preciso ler o livro deles?
Não, irmãos. Porque tudo que o Wagner e Jones falou já estão dentro do Espírito de Profecia. Ela já tinha apresentado isso 45 anos. O texto fala 44 anos. Por que Deus chamou esses dois pastores? Pela forma com que eles apresentavam a mensagem. Pela eloquência, a capacidade de apresentação dessa mensagem. Mas Deus já tinha inspirado a irmã Arte. E é muito interessante, irmãos, porque hoje, que eu entendo melhor essa mensagem, eu leio Desejado, ou Caminho a Cristo. E eu vou lendo a mensagem e eu fico me perguntando aonde que eu estava quando eu li isso aqui pela primeira vez. Porque essa mensagem abre a nossa mente para entender o que realmente Deus quis dizer com os textos que Ele inspirou. Por isso que essa mensagem é importante, por isso que ela falou para Will Smith que a mente dele ia abrir, a verdade ia ser mais compreendida. Então, nada contra quem quer ler o livro do Jones, que quiser ler o material do Wagner, mas eu não preciso recorrer a eles. Eles foram instrumentos humanos usados por Deus para trazer a mensagem, mas a mensagem está dentro do Espírito de Profecia. Olha o que ela fala. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, ela falando, foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto vindo de lábios humanos, que eu tinha ouvido, exceto as conversas entre mim e meu marido. Ela já conhecia a mensagem, tá? Mas foi a primeira vez que ela ouviu lábios humanos dando a mesma mensagem que ela vinha tentando apresentar há 40 anos. Ela mesma falando, ó, eu disse a mim mesma, é porque Deus me apresentou em visão que eu vejo isso tão claramente e eles não podem ver, porque nunca tiveram isso apresentado a eles como eu. E quando o outro apresentou, no caso aqui o Wagner, quando o outro apresentou, cada fibra do meu coração disse, amém. Veja, irmãos, que era uma mensagem tão impactante, né? Ela que já tinha escrito o Caminho a Cristo, em 88 ela escreveu o Desejado, né? Quando ela ouviu o Wagner pregando a justiça de Cristo, a forma com que ele apresentou a igreja, cada fibra do coração dela disse, amém. Por ver que mais pessoas estavam compreendendo da maneira correta. E a maneira também com que estava sendo apresentado. E ela continua, várias pessoas me têm escrito, perguntando, indagando, se a mensagem da justificação pela fé, que foi apresentada em 88, está no contexto, é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. E olha só, o profeta declara, e após isso, vi outro anjo descendo do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Apocalipse 18, 1. Então ela fala, é a mensagem do terceiro anjo que é seguida por quê? Por um outro anjo, que iria iluminar toda a terra com a sua glória. E aí ela escreveu, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher toda a terra. Então, se eles tivessem aceitado a mensagem, irmãos, o quarto anjo teria cumprido o seu papel e o alto clamor teria vindo. Mas olha o que ela fala, a luz que deve iluminar a terra com a sua glória foi o quê? Resistida, e pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido em grande medida afastada do mundo. Falando agora um pouco do que aconteceu naquele congresso, os irmãos entenderam o que passou, porque hoje as pessoas falam assim, mas o Jones e o Wagner caíram. Gente, o que eles passaram, quando você sente as cartas, o que eles passaram de pressão não foi fácil, não justificando a queda deles, né? Mas não foi fácil o que esses homens enfrentaram. Olha só, falando sobre os que rejeitaram, eles foram movidos na reunião por outro espírito, e eles não sabiam que Deus havia enviado esses jovens, Jones e Wagner, para levar uma mensagem especial a eles, o qual eles trataram com zombaria e desprezo. Faziam ironias, zombavam e desprezaram a mensagem. Sem perceber que as inteligências celestiais estavam olhando para tudo, olhando para eles e registrando suas palavras no livro do céu. Sei que naquela época o Espírito de Deus foi insultado. Mandando carta ainda, falando o que aconteceu naquela época. Agora desejo que sejais cautelosos a respeito da posição que tomais. Se vos envolverdes nas nuvens de incredulidade por notar imperfeições, veja, irmãos, quando as pessoas rejeitam uma mensagem, o que elas fazem? Atacam os mensageiros.
por rejeitar as mensagens, por preconceito ou por ciúmes, né? São vários motivos. Eles começaram a olhar para Wagner e Jones, para a vida pessoal deles, e começar a encontrar pequenos traços de caráter, pequenos defeitos na personalidade, no jeito, na forma de falar, e começaram a falar sobre esses defeitos, gerando uma nuvem toda de incredulidade. E aí ela defende, vedes uma palavra, ou um pequeno item, talvez, que pode ocorrer, e os julgas, os dois pastores. A partir disso, deveis observar se Deus está trabalhando com eles, e então reconhecer o Espírito de Deus que é revelado neles. E se escolherdes resistir, estarão agindo exatamente como os judeus agiram. Observe, irmãos, que ela não sai na defensiva deles, porque eles eram homens. Foram chamados por Deus para uma mensagem especial? Foram, como os profetas foram, né? A Bíblia fala que Elias era um homem como nós. Elias ficou deprimido e correu de Jezabel, tá? Era um homem como nós. Mas os rejeitadores da mensagem em toda a era cristã sempre agiram dessa forma. Resistem à mensagem e atacam o mensageiro. Eu já vi pastores contando essa história, e eles falam assim: Jones e o Wagner eram orgulhosos, eram arrogantes, eram homens duros, militares. Mas quando você lê o Espírito de Profecia, você não encontra nada disso, nada. Vocês vão observar que ela não defende muito eles, ela defende a mensagem, mas ela tem um carinho especial com eles. Olha só, aqueles a quem Deus enviou uma mensagem são apenas homens, mas qual é o caráter da mensagem que transmitem? Veja que ela apela para o quê? Para a mensagem. Tá, vocês estão falando deles, eles são homens, para de olhar para eles, olhem para quê? Para a mensagem. Ela está mandando uma carta para o presidente da igreja. Você ousará abandonar ou desprezar as advertências, porque Deus não o consultou quanto ao que seria preferível? Deus chama homens que falam, que clamam alto e não poupem. Deus levantou seus mensageiros para fazer sua obra para esse tempo. Olha que interessante, né? Como eles não eram homens perfeitos. Ela para tentar abrir a mente deles, que eles estavam lutando contra o mensageiro, ao invés de ouvir a mensagem, ela pega então um detalhe de erro deles. Olha o que ela fala do Wagner. Algumas interpretações das escrituras sagradas dadas pelo pastor Wagner não considero corretas. Então tinha alguns pensamentos que o Wagner falava, que ela falou: não, esse pensamento eu também não concordo. Não considero correta, mas acredito que ele seja, o Wagner, perfeitamente honesto em seus pontos de vista. Então tinha alguns pontos que ele falava, eu particularmente não concordo, mas eu vejo nele que é uma pessoa honesta, sincera, e eu respeitaria seus sentimentos, e o trataria como um cavaleiro cristão. Não tenho razão para pensar que ele não seja. De uma coisa estou certa, como cristãos, vocês não têm o direito de nutrir sentimento de inimizade, grosseria e preconceito em relação ao Dr. Wagner. Eles estavam sendo o quê? Inimigos, grosseiros, e o que mais falou ali? E preconceituosos. Olha o que ela fala agora dele, em relação ao Dr. Wagner, que apresentou seus pontos de vista de uma maneira simples, direta, como um cristão deveria. Entende isso, irmãos? Se ele está errado, se é uma suposição, não é isso? Ela está falando, tá bom, se eles estão errados, se ele está errado, você deve de maneira calma, racional e cristã procurar mostrar-lhe na palavra de Deus onde ele está em desacordo com os seus ensinos. É o que sempre acontece, né? Quando questionaram Lutero, o que Lutero disse? Mostra pela palavra que eu estou errado e eu renuncio, retrato. Ela falou, se vocês acham que ele está errado, todo mundo está falando que ele está errado, pega a palavra de Deus e de forma calma, vai lá e mostra para ele que ele está errado. Olha a continuação. Se você não pode fazer isso, o quê? Cale-se. Você não tem o direito, como cristão, de apontar falhas, criticar, trabalhar no escuro. Irmãos, o que é trabalhar no escuro? Na frente parecer uma coisa e por trás falar outra. Olha o clima que estava acontecendo na conferência. Vocês não têm o direito de criticar, apontar falhas, trabalhar no escuro, prejudicar as mentes com suas objeções. Essa é a maneira de quem trabalhar? Satanás. Um dos textos que eu tirei, para não ficar muito comprido,
ela fala, eu vou usar minhas palavras, tá bom? Vou palavrear. Ela fala assim, é um absurdo existir perseguição entre nós adventistas. O povo de Deus é que é perseguido pelo mundo. Mas o que ela estava assistindo agora era o próprio povo, assim chamado povo de Deus, perseguindo os verdadeiros. E ela fala, a palavra que ela usa, a última coisa que poderia esperar é o nosso povo perseguir o nosso próprio povo. Eu fico imaginando se ela fosse viva hoje. Fosse viva hoje, cortando pessoas só porque participa de congresso. Ainda em 88, que nenhuma pessoa se queixe dos servos de Deus. A ela é enviado com uma mensagem celestial: não mais busqueis suas falhas. Olha quantas cartas, né? Para ela falar, parem de buscar falha na pessoa deles, dizendo, são demasiado positivos, falam muito duramente. Bom, esse discurso aqui mudou, tá? Porque hoje eles falam que eles eram arrogantes, autoritários e ditadores, né? Veja que o discurso ficou mais forte. Mas o que eles estavam falando na época? Eles eram muito positivos, muito firmes, falavam muito duramente. Ela fala assim, ó, podem falar duramente, mas não é isso necessário? Deus fará retinir as orelhas dos ouvintes que não atenderam a sua voz ou mensagem. Ele denunciará os que resistem à sua palavra. Bom, irmãos, como a mensagem foi rejeitada, inclusive, irmãos, era uma assembleia geral, eles queriam votar a rejeição, e ela pediu, eles não ouviram ela, a influência que ela tinha na igreja, eles não ouviram ela, e ela pediu, não votem, pelo menos isso eu peço para vocês, não votem, porque se eles tivessem votado, teria virado doutrina. E aí eles, por respeito a ela, a influência dela, eles não votaram, né? Tanto que hoje eles argumentam assim, nós não rejeitamos, pode reparar, nem teve voto. Não conhece a história, foi ela que pediu para não ter o voto. Tá? Mas aí, ela pegou os pastores Wagner e Jones e foi para o campo com eles. E começou a viajar e apresentar a mensagem da justificação pela fé e a justiça de Cristo. Ela fala, tenho viajado de um lugar a outro, assistindo às reuniões onde a mensagem da justiça de Cristo foi pregada. Considerei um privilégio permanecer ao lado dos meus irmãos. Veja, ela considerou um privilégio estar com eles e dar meu testemunho com a mensagem para o tempo. Então ela dava testemunho da verdade da mensagem. E vi que o poder de Deus acompanhou a mensagem onde quer que fosse falada. O que é justificação pela fé, irmãos? Olha como que ela resume bonito. É a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Em essência, irmãos, o que é a justificação pela fé? Jogar por terra o eu do homem e fazer exatamente para o homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Isso é justificação pela fé. Se nós pegarmos João, a Bíblia fala o que lá? Falando com as minhas palavras. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E os que creram nele, Deus deu poder para ser o quê? Filhos de Deus. E o que é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. O que é a justiça? Nós vamos falar mais sobre isso amanhã, né? Não é uma capa para encobrir pecado, irmãos. Mas é um princípio que transforma a vida da pessoa. Veja a beleza da verdade na apresentação da justiça de Cristo em relação com a lei de Deus, tal como o doutor Wagner, no caso, né, tem apresentado diante de vós. Dizei muitos dentre vós que é luz e verdade, contudo, não a tendes apresentado em sua luz daí em diante. Então, muitos falaram que era verdade, mas não continuaram o trabalho, nem na vida deles, né? Ainda em 88, né? Estamos perdendo muitas bênçãos que poderíamos ter tido nessa assembleia, Minneapolis, porque não avançamos em nossos passos na vida cristã, como o nosso dever é apresentado perante vós, e essa será uma perda eterna. Então essa mensagem, ela provoca um avanço na vida cristã, ela transforma a vida da pessoa. Agora, nossa reunião está chegando ao fim, e nenhuma confissão se fez. Não houve qualquer abertura que permitisse o Espírito de Deus entrar. Ora, eu estava dizendo, de que serve nos reunirmos e nossos irmãos ministros virem, se estão aqui somente para impedir que o Espírito de Deus alcance o povo? Esse é o pensamento que ela terminou a reunião, né?
De que adianta vir ministros de todo lugar, pastores de todo lugar, se esses pastores vierem aqui só para impedir a mensagem? Triste, né? O pastor Wagner teve o privilégio em Minneapolis da concessão de falar claramente, apresentando suas posições sobre justificação pela fé e a justiça de Cristo com relação à lei. Isso não era uma nova luz. Vamos parar aqui, irmãos, porque o pessoal questiona muito. Mas era uma nova luz ou não era? Irmãos, entenda uma coisa. Jesus, ele trouxe alguma luz nova quando ele veio ao mundo? Não. Ele trouxe luz para os judeus, porque os judeus tinham esquecido. Mas toda a luz que Jesus trouxe, de onde que veio? Veio do Velho Testamento. O que Jesus fez foi desenterrar a luz verdadeira e colocá-la no seu devido lugar, tirar um entulho do erro. Exatamente o que é a mensagem de justificação pela fé. Não era uma nova luz para eles, porque eles não conheciam. Mas era a luz que já estava registrada onde? Em toda a história do santuário, em toda a história da palavra de Deus. E aí ela termina o pensamento, olha só, por um pedaço do texto aqui, ela fala, o que eu acabei de falar, mas a velha luz colocada onde deveria estar na terceira mensagem angélica. Aí ela fala, ó, não era nova luz para mim, pois me havia vindo de autoridade mais elevada pelos últimos 44 anos. Não era nova luz para quem? Quem conhecia o assunto? Ela conhecia o assunto. Ela e o marido, né? Conhecia o assunto. Há somente alguns poucos, mesmo daqueles que reivindicaram crer, que entendem a terceira mensagem angélica. Contudo, esta é a mensagem para esse tempo e é verdade presente. Disse o meu guia, há muita luz ainda para brilhar da lei de Deus e do evangelho da justificação. Esta mensagem entendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito iluminará a terra com a sua glória. Ainda tinha muita verdade para saber a respeito da lei de Deus e da própria justiça de Cristo. Né? E essa mensagem que vai, né, iluminar a terra com a sua glória. Em dezembro de 88, não tenho tido um momento muito fácil desde que deixei a costa do Pacífico. Nossa primeira reunião não foi semelhante a qualquer outra assembleia da Conferência Geral de que já participei. Meu testemunho foi ignorado e nunca em minha vida fui tratada como na Assembleia de 88. Aqui você já começa a perceber um sentimento de depressão dela, né? Ela fala, nenhuma reunião foi como a de 88. Meu testemunho foi ignorado e nunca fui tratada como fui tratada na Assembleia de 88. Irmãos, se ela que saiu na defesa estava com esse sentimento, pensa neles que estavam na frente do trabalho. Pensa neles, na pressão psicológica que esses homens sofreram, que estavam na frente do trabalho, ela estava na linha de defesa. Olha só, ainda falando sobre o trabalho dela junto com eles. Estamos tendo reuniões extraordinariamente excelentes. O espírito que prevalecia na reunião de Minneapolis não se fez sentir aqui. Todos marcham em harmonia. O testemunho de todos aqueles que têm falado tem sido de que essa mensagem de luz e verdade que tem vindo ao nosso povo é exatamente a verdade para esse tempo. E onde quer que vão entre as igrejas, luz e alívio e a bênção de Deus certamente advirão. Então ela continuou o trabalho. As novas de que Cristo é a nossa justiça trouxe alívio a muitas e muitas almas. E Deus declara ao seu povo, avancem, né? Ide adiante. Em toda reunião, desde a Assembleia, algumas almas têm ansiosamente aceitado a preciosa mensagem da justiça de Cristo. No sábado, nessa cidade de Otaya, verdades foram apresentadas que eram novas para a maioria da congregação, mas os labores do sábado não foram em vão. No domingo, pela manhã, houve decidida evidência de que o Espírito de Deus estava operando grandes mudanças na condição moral e espiritual daqueles que se reuniram. Então a gente vê que o trabalho foi avançando, ela pegou os pastores e foi andando com eles pelo campo, e aonde eles passaram, a mensagem foi apresentada e muitas almas se converteram. A mensagem atual é uma mensagem procedente de Deus, e ela traz as credenciais divinas, pois os seus frutos para o quê? Para a santidade. Nunca vi uma obra de reavivamento prosseguir com tal interesse e contudo permanecer tão livre, repara isso, irmãos, de toda excitação indevida. Nunca vi uma obra de reavivamento com tal força, sem mistura com fanatismo. É um detalhe muito importante vocês observar, irmãos, porque
3 anos depois, teve outro congresso. E houve fanatismo no outro congresso, principalmente do presidente da igreja. Não houve qualquer insistência ou convite. As pessoas não foram chamadas à frente, mas houve um solene reconhecimento de que Cristo não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Houve muitos que testemunharam que, à medida que as verdades desafiadoras eram apresentadas, tornaram-se convencidos, à luz de Deus, que eram de serem o quê? Pecadores, transgressores. Tá? A mensagem era muito forte. Eu fico imaginando, irmãos, porque desde aquela época se criou uma religião externa, uma religião de normas, de princípios, de cabelo comprido, de saia comprida, de manga comprida, e sei lá mais o que, uma religião externa, de farisaísmo. E essa mensagem quebrava todo esse farisaísmo e mostrava uma religião o quê? Interna, a necessidade de uma transformação de vida. Bom, aqui é uma visão que Deus deu para ela, ó. Fui conduzida à casa de nossos irmãos mesmo, dela, pastores. Fui conduzida à casa dos nossos irmãos. Casa de nossos irmãos faziam sua habitação. E havia muita conversação e excitação de sentimento. E alguns comentários penetrantes, supostamente inteligentes e irônicos. Os servos aos quais o Senhor enviara eram ridicularizados e colocados sob uma luz ridícula. Deus mostrou para ela em visão o que as pessoas estavam comentando em casa, os pastores. Os servos de Deus, Wagner e Jones, ela, William, eram ridicularizados e colocados em situação ridícula. O comentário passou por mim. Não pulei não. E a obra que Deus tem me sido dada a cumprir era tudo menos lisonjeira. O nome do Willie White era utilizado livremente e ele era ridicularizado e denunciado. Também o nome dos pastores Jones e Wagner. Olha a continuação. Vozes que estavam vozes que estavam surpresas em ouvir. Por que ela estava surpresa? Porque pela frente era diferente, eram chamados amigos dela, tá? Vozes que estavam surpresas em ouvir, unir-se-ão nessa rebelião, duras e ousadas e decididas em denunciar quem? E todos aqueles, tão livres e agressivos em suas palavras, cruéis, olha o detalhe, nenhum veio a mim para indagar se aqueles relatórios e suas suposições eram verdadeiras. Nenhum veio perguntar, mas irmão Arte, é verdade que está acontecendo isso? É dessa forma mesmo? Nenhum foi perguntar para ela. Após ouvir aquilo tudo, meu coração, o que, irmãos? Afundou dentro de mim. Eu nunca havia imaginado que dependência poderíamos depositar naqueles que alegam ser amigos, quando o espírito de Satanás encontra acesso aos seus corações. Pensei na crise futura e sentimentos que nunca poderei transpor em palavras, por um breve momento me dominaram. E o irmão entregará à morte o irmão. Veja que cena que ela viu, né? Amigos dela denunciando ela de fanatismo, não, de ridículo, né? De mensagem falsa. Relatei na reunião de quinta-feira de manhã, nessa cidade, algumas coisas com referência à Assembleia de Minneapolis. Deus me deu o alimento no tempo devido para o povo, mas foi recusado por não ter vindo exatamente da maneira que esperava que viesse. Os pastores Jones e Wagner apresentaram luz preciosa ao povo, mas o preconceito e a descrença, os ciúmes e ruins suspeitas trancaram a porta dos corações, de modo que nada dessa fonte poderia encontrar entrada em seus corações. Assim como se deu na traição, julgamento e crucificação de Jesus. Olha com o que ela compara, irmãos. A rejeição da mensagem 88, ela compara com a mesma rejeição de Cristo, a crucificação e a rejeição de Cristo. E ali também houve traição, não foi? Tudo que aconteceu com Cristo aconteceu com eles de novo. Tudo isso tinha passado perante mim, ponto por ponto, e o espírito satânico tomou o controle e moveu-se com poder sobre os corações humanos que haviam se aberto a dúvidas e amargura, ira e ódio. Tudo isso estava prevalecendo naquela Assembleia de Minneapolis. 1890. Irmãos, olha essa carta, irmãos, para a gente ver que o Jones e o Wagner caíram, mas olha a pressão psicológica que ela que estava na defensiva estava sofrendo. Irmãos, estáis me instando, pedindo a ir às vossas campais. Devo dizer-vos claramente que as atitudes tomadas contra mim e minha obra desde a Assembleia de Minneapolis
Vossa resistência à luz e as advertências que Deus tem dado por meu intermédio, tem tornado meus esforços 50 vezes mais difíceis do que teria sido de outro modo. Então eles começaram a falar: irmão White, vem na conferência. Ela tinha ido para a Austrália. Na verdade, o que aconteceu? Como ela saiu com os pastores, formou um trio, Ellen White, Jones e Wagner, saíram pregando, o que a igreja fez? Mandou ela para a Austrália, mandou o Jones para outro lugar e o Wagner para outro lugar, separou o trio. E depois ficava falando para ela: irmão White, só vai vir na conferência? Vem na conferência. Eles queriam a influência dela, só a influência, né? Parece-me que pusesse de lado a palavra do Senhor. Essa é a impressão que ela teve. Vocês colocaram de lado a Bíblia, a palavra do Senhor, como indigna de vossa atenção. Minha experiência desde a Assembleia de Minneapolis não tem sido muito encorajadora. Tenho pedido ao Senhor por sabedoria diariamente, e para que não me sinta completamente o quê? Desanimada, descendo à sepultura de coração partido, como ocorreu com minha mãe. Veja a depressão dela. Tenho orado constantemente a Deus para não me tornar completamente desanimada, como ocorreu com o meu, que desceu à sepultura, como meu marido, que desceu sob forte pressão também, não, em outra época, né? Ele morreu antes de 88. Mas veja a depressão dela, irmãos. Eu quase chorei quando li essa carta pela primeira vez. Vamos lá. Estamos no dia da expiação. Olha a data, 1890. Estamos no dia da expiação, certo? Estamos vivendo na expiação desde 1844 até os nossos dias, não é isso? Então ela fala: estamos vivendo no dia da expiação e devemos operar em harmonia com a obra de Cristo de purificação purificação do santuário. Então ela fala: nós estamos vivendo no dia da expiação e devemos operar em harmonia com a obra de purificação que está sendo realizada lá. Veja, irmãos, ela escreveu isso em 1890. Em 88 ela fez um grande conflito. Repara que a mensagem é a mesma, com outras palavras. Olha só, vou só terminar. Devemos agora apresentar perante as pessoas a obra que pela fé vemos nosso grande sumo sacerdote realizando o santuário celestial. Olha o que ela escreveu 2 anos antes. É o mesmo texto, ó. Trabalhar em harmonia com a obra da expiação. Enquanto está um grande conflito, enquanto o juiz investigativo prosseguir no céu, mesma coisa, não é isso? Enquanto o juiz investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação, ou afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Então ela está falando a mesma coisa com outras palavras. Está havendo uma obra de purificação no céu, e nós temos que agir em harmonia com essa obra de purificação. 2 anos antes, no grande conflito, ela tinha dito que está havendo uma obra de julgamento no céu e purificação do santuário, e deve haver na terra uma purificação também do seu povo. Ou seja, afastamento do que, irmãos? Do pecado, entre o povo de Deus na terra. Olha lá, esta é a obra mais claramente apresentada no mensagem do capítulo 14 de Apocalipse. O que nós encontramos no capítulo 14? As 3 mensagens angélicas. Cristo bateu a porta, 1890. Cristo bateu a porta em busca de entrada, mas não houve lugar para acolhê-lo. A porta não foi aberta e a luz de sua glória tão próxima foi retirada. Ainda em 90, 2 anos depois, nossos irmãos mais velhos não aceitam a mensagem, mas tratam-na como se fosse de somente importância. Nossos irmãos mais velhos, a liderança da igreja, ainda em 90, 2 anos depois, ainda estava fazendo o quê? Rejeitando, não tem importância nenhuma isso, nem entenderam. 92, 4 anos depois agora, ó, a culpa de engano próprio jaz sobre nossas igrejas. A vida religiosa de muitos é o quê? Uma mentira. A vida religiosa deles era o quê? Uma mentira, uma religião do quê? Só de aparência. Homens consagrados, direção da igreja, pastores, mas ela fala que a vida deles era o quê? Uma mentira. Tenho profundo sentimento de coração, porque tenho visto quão prontamente uma palavra ou uma ação do Jones ou do Wagner é criticada. Cessai de observar vossos irmãos com suspeita. Há muitos no ministério que não têm amor por Deus ou por seus semelhantes. Estão adormecidos enquanto dormem, Satanás está semeando o joio. Então, 4 anos depois, eles ainda estavam fazendo que trabalho? Buscando defeito, criticando os mensageiros. 4 anos depois, ainda em 92, não mais ter, olha,
Esse texto é muito importante para nós. Tá? Foi escrito 4 anos depois de 88. Não mais ternos, ou seja, carinhosos chamados, nenhuma melhor oportunidade poderia ser dada, a fim de que pudéssemos realizar o que deveria ter sido feito em Minneapolis. Ninguém pode dizer quanto pode ter estado em jogo quando se negligencia a conformação com o chamado do Espírito de Deus. Virá o tempo quando estarão dispostos a fazer qualquer coisa possível, a fim de ter uma chance de ouvir o chamado que rejeitarem Minneapolis. Melhores oportunidades jamais virão, sentimentos mais profundos não terão. Irmãos, entende isso? Outra oportunidade como Minneapolis, nós nunca mais vamos ter. O que nós vamos fazer hoje é estudar o que aconteceu, estudar a mensagem e aceitar a mensagem, e não cometer o mesmo erro que eles. Mas nós não vamos ter o apelo e o carinho que Deus teve por eles, não vamos ter de novo. Tão terno carinho, né? Tão terno chamados. Se os raios de luz que brilharam em Minneapolis fossem permitidos exercer o seu poder convincente sobre aqueles que posicionaram contra a luz, eles teriam recebido as mais ricas bênçãos, teriam desapontado o inimigo e permanecido como homens fiéis, leais às convicções. Eles teriam tido uma rica experiência, mas o eu disse não. O eu não devia ser recusado. O eu lutou pela supremacia. Agora, irmãos, ela faz uma profecia, né? Muitos de vocês já conhecem, mas é muito importante até o detalhe da profecia. Ela fala assim, em 1892, é bem possível que os pastores Jones e Wagner sejam derrotados pelas tentações do inimigo. Ela estava vendo a forte pressão que eles sofreram, e aí ela escreve, é bem possível que eles acabem caindo, tá? Mas, se o forem, isso não provaria que eles não receberam nenhuma mensagem de Deus. Em outras palavras, ela disse, ainda que eles caírem, e é bem possível que isso aconteça, porque ela estava vendo a pressão que eles estavam sofrendo, a mensagem é de Deus. E realmente aconteceu. Ou que a obra que haviam realizado foi um erro. Mas caso isso aconteça, quantos assumiriam essa posição e entrariam num engano fatal porque não estão sob o controle do Espírito de Deus? Então, ainda que eles caiam a mensagem de Deus, e ela fala, quantos não iam se aproveitar disso, não é? E não é o que acontece hoje? Mas eles caíram. Quantos não iam se aproveitar disso? Iam cometer um erro que, irmãos? Um erro fatal. Um erro que custaria a vida eterna para eles. Olha lá. Essa é a posição que muitos tomariam se qualquer um desses homens caísse. E eu oro para que esses homens sobre os quais Deus colocou o fardo de uma obra solene sejam capazes de dar a trombeta ao sonido certo. E honre a Deus em cada passo. E que seu caminho em cada passo possa ser cada vez mais brilhante até o fim do tempo. Eu orei por eles. Mas a gente sabe o que aconteceu. Realmente eles caíram, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu com eles, né? O Wagner, por ser médico, acabou se unindo com o Kellogg, né? E aí acabou se desviando com as ideias erradas do Kellogg. O Jones é controverso. Alguns dizem que ele caiu realmente, mas tem relatos de contemporâneo que viveu na época, que falou que o Jones nunca caiu. O Jones deixou o ministério e terminou a sua vida como membro da igreja. Ele apenas abandonou o ministério, mas terminou a vida como membro, tá? Vamos lá. Deus havia enviado esses jovens para trazer uma mensagem especial. Seja qual for o curso que o mensageiro possa seguir, não importa se eles caem ou se eles não caem, será questionável para os opositores da verdade. E eles tirarão proveito sobre cada defeito, nas maneiras, costumes ou no caráter desses defensores. Não importa que eles caíram ou se eles não caíram, eles iam se aproveitar disso da mesma forma, né? João Batista não comeram, chamaram João Batista do quê? De louco. Jesus comeu, chamaram do quê? Comelão. Então não importa se come ou não come, eles vão criticar da mesma forma. É isso que ela está falando aqui. 1893, 5 anos depois, o Senhor designou que as mensagens de advertência e instruções dadas pelo Espírito ao seu povo fossem levadas a toda parte. Contudo, a influência que surgiu pela resistência à luz e à verdade em Minneapolis tendeu a tornar sem efeito a luz dada por Deus a seu povo por meio dos testemunhos.
Se cada soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, nós falamos lá no começo, se cada vigia sobre os muros de Sião houvesse dado a trombeta ao sonido certo, o mundo já poderia ter ouvido a mensagem de advertência, mas a obra está com que, irmãos? Com anos de atraso. Que contas serão apresentadas a Deus por assim retardar a obra? Nós estamos de 88 para cá, já passaram quantos anos? Quem é bom de matemática aí? 130 e poucos anos, não é isso? É mais que isso. Oi? Mais ou menos. Irmãos, que conta essas pessoas vão ter que apresentar a Deus? Quantas pessoas se perderam por causa disso? Ainda em 95, 7 anos depois, Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Alguns vêm cultivando ódio contra os homens a que Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Eles começaram essa satânica obra onde? Em Minneapolis. Mais tarde se converteram, é isso? Mais tarde, ao ver e sentir a demonstração do Espírito Santo, que testificava que a mensagem era de Deus, odiaram-na ainda mais, pois era um testemunho contra eles. 96. As cenas que tiveram lugar naquela assembleia fizeram o Deus do céu envergonhar-se em chamar aqueles que tomaram parte nelas e seus irmãos. Tudo isso o vigilante celeste anotou e foi escrito no livro do memorial de Deus. Escreveu em 96. Ainda em 96. Que homens conservem vivo o espírito que corria desenfreadamente em Minneapolis. É uma ofensa a Deus. Que os homens continuassem fazendo isso era o quê? Uma ofensa a Deus. Todo o céu está indignado com o espírito que por anos se tem revelado em nossas casas publicadoras de Betclic. Pratica-se injustiça que Deus não tolerará. Ele punirá essas coisas. Tem-se ouvido uma voz apontando erros e em nome do Senhor apelando para a decidida mudança. Mas quem tem seguido as instruções dadas? Quem tem humilhado o coração para dele expurgar todo o vestígio de seu espírito ímpio e opressor? Ela pergunta. Ainda em 96, o povo de Betclic, sentisse que poderia nos deixar. Ela foi mandada para a Austrália em 1891. Em 96 ela escreve isso, que o povo de Betclic sentisse que poderia nos deixar partir, no momento em que o fizemos, foi o resultado de planejamento humano, não do Senhor. Então agora ela escreve em 96, 5 anos depois de ter sido mandado para a Austrália, que esse negócio de mandar para cá foi planejamento de quem? Do homem, não de Deus. Né? O que Deus fez com ela foi exatamente o que fez com João. Né? Mandaram João para a ilha de Patmos, e lá em Patmos escreveu o quê? O Apocalipse. Né? Mandaram ela para a Austrália, e na Austrália escreveu todos os livros sobre educação, enfim. Olha só, que o povo de Betclic sentisse que poderia partir no momento que fizemos, foi o resultado de planejamento humano, não do Senhor. O Senhor determinou que devêssemos estar próximos às casas publicadoras, que devêssemos ter fácil acesso a essas instituições, para que pudéssemos juntos nos aconselhar. Quão terrível é tratar o Senhor com dissimulação e negligência, zombar do seu conselho com orgulho, devido à sabedoria do homem parecer tão superior. Então, texto claro que ela não era a vontade dela aí. Homens que professam, 97, olha os anos passando, irmão. Homens que professam piedade, têm desprezado a Cristo na pessoa de seus mensageiros. Como os judeus, eles rejeitaram a mensagem. Ele não era o Cristo que os judeus haviam esperado. Do mesmo modo, hoje em dia, os mensageiros enviados por Deus não são os que os homens têm esperado. Eu lembro um dia que eu estava numa igreja, e aí o pessoal começou a falar de nova luz, e um pastor levantou na frente e falou assim: irmãos, entenda uma coisa, se tiver que vir uma nova luz, vem da onde? Da Associação Geral. E eu pensei, minha nossa, né? A irmã Arte fala que Deus nunca chamou pastores, exceto o pastor Amós. Todos os outros eram homens do campo, camponeses, né, pescadores. Né? Veja como a mentalidade da teologia mudou. Bom, aqui é uma profecia, introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão o quê? O trigo e o joio crescerão juntos. Irmãos, dividiu? Claro que dividiu. Hoje você tem os conservadores e a nova teologia. Né? E o trigo e o joio vai crescer juntos. O inimigo de Deus e do homem não quer que essa verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo a aceitar plenamente, né, seu poder será quebrado.
Se o povo entender a mensagem da justiça de Cristo, justificação pela fé e justiça de Cristo, o poder da tentação sobre o homem é o quê? Quebrado. Por isso que ele não quer que o povo compreenda o quê? Pode ter uma compreensão superficial, mas ele não quer que o povo compreenda claramente esse assunto, irmãos. Por isso nós vamos estudar amanhã. Por isso eu peço aos irmãos que vai estar calor, essa basilite aqui vai esquentar, né? Mas vamos assim, não, eu quero entender realmente o que é fé, o que Jesus fez para mim na cruz do Calvário e a obra que o Espírito Santo faz no meu caráter. São as 3 pregações de amanhã, tá? Que é a mensagem que vocês vão ouvir amanhã, seja para vocês o que Minneapolis foi para os sinceros, né, que viveram naquela época. Que a mensagem de amanhã possa impactar a vida de vocês, né, e transformar, né, preencher, trazer uma alegria, né, de vivência com Deus. Como ela falou do Lee Smith. Eu quero mostrar só mais essa carta de 1901. Nenhum homem vive para si mesmo, tá? Ninguém vive para si mesmo. Consciente ou inconscientemente, ele está influenciando outros, seja para o bem ou para o mal. Não seria tempo de que um povo se levantasse em independência moral, abrigando ao mesmo tempo um senso de dependência de Deus? Não está na hora, irmãos, de levantar um povo com uma independência moral, mas totalmente dependente de Deus? Ela está apelando. Entende, irmãos, o que ela está dizendo aqui? A gente confia muito no trabalho aos pastores. Não, os pastores têm que fazer, os obreiros têm que fazer. Não está na hora de nós nos levantarmos com uma independência moral, mas totalmente dependente de Deus? O Senhor enviou ao nosso mundo uma mensagem de advertência, que é a 3ª mensagem angélica. Olha só, irmãos, todo o céu está aguardando para nos ouvir o quê? Vindicar a lei de Deus. Não está na hora, irmãos, de nós vindicarmos a lei de Deus? Todo o céu está aguardando isso. Nós nos levantarmos em independência moral, mas dependente de Deus, e vindicar a lei de Deus ao mundo? Cristo veio à terra e viveu uma vida de perfeita obediência, para que os homens e mulheres, por meio de sua graça, seu poder, pudessem viver vidas de perfeita obediência. E isso é necessário para o quê? Para a salvação. Esses dias, conversando com o irmão lá do Avis, o irmão perguntou assim para mim, mas tem algum texto que fala literalmente assim, vitória sobre o pecado? Irmãos, tem muitos textos. Alguns falam literalmente vitória sobre o pecado, outros falam vitória sobre a tentação, né? Falam de outras palavras, mas estão falando a mesma coisa. São muitos os textos. Quanto mais vocês estudam sobre caráter, se pegar o Mente, Caráter e Personalidade, os 2 volumes, vocês vão encontrar muitos textos. Eu selecionei só alguns para os irmãos aqui, Sinais dos Tempos, em 98. Ele não veio salvar o homem no pecado, mas do pecado. E todos que sentem a necessidade de um Salvador e vão até Ele, crendo em seu poder, obterão o que, irmãos? Vitória sobre o pecado. Olha só, 86, na Metassal Cristo Triunfante. Temos um todo-poderoso Salvador, vitorioso na humanidade que assumiu. E devemos avançar na obra de vencer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em sua força, que reclamamos pela fé, estaremos obtendo vitória sobre o pecado. Igreja remanescente, é uma carta de 1910. Anjos maus procuram de todas as formas desanimar os que lutam pela vitória sobre o pecado. Maravilhosa graça. Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado. E olha, irmãos, o Espírito Santo vai habitar sobre quem? Sobre os que estão lutando por essa vitória sobre o pecado. Exaltai-o, 1992. Por outro lado, toda resistência à tentação facilita a resistência. Cada vez que você vence uma tentação, fica mais fácil a próxima. Toda negação do próprio eu torna mais fácil a negação de si mesmo. Toda vitória obtida prepara o caminho para uma nova vitória. Cada resistência à tentação, cada negação do próprio eu, cada triunfo sobre o pecado é uma semente para a vida eterna. Toda vitória sobre o pecado é uma semente para a vida eterna. Olha lá. Eu não desonraria meu mestre a ponto de admitir que seja cristão uma pessoa descuidosa, frívola e que não ora. Não. O cristão alcança vitória sobre os pecados que o espreitam, sobre suas paixões. Há remédio para a alma enferma do pecado, e esse remédio está em Jesus, precioso Salvador. Mente, caráter e personalidade. Mediante o cultivo de justos princípios, pode o homem alcançar a vitória sobre a tendência para o mal. Mediante a graça concedida pelo céu, as palavras, os pensamentos, as energias podem ser purificadas. Pode formar-se um novo caráter e ser vencido o quê?
ouvir o pecado. Se o coração não for guardado, palavra de Jesus, se o coração não for guardado sob direção de Deus, se o Espírito Santo não refinar, enobrecer incessantemente o caráter, revelar-se-ão na vida os velhos costumes. Pode os homens professar crer no Evangelho, mas não ser que sejam por ele santificados. Nada vale sua religião, se não obtiverem vitória sobre o pecado vai estar obtendo vitória sobre este. Irmãos, como diz o Milton, só tem dois caminhos. Ou nós estamos obtendo vitória sobre o pecado, ou o pecado está obtendo vitória sobre nós. Mas isso é mensagem para amanhã. Eu estou me adiantando, tá? Vamos lá. Qualquer que se rende totalmente a Deus, é dado o privilégio de viver o quê? Sem pecado. Irmãos, eu gosto demais dessa palavra aqui, ó. Qualquer que se rende. O que significa se render, irmãos? É mais do que se entregar. Hã? Se dar por vencido. Mas tem uma palavrinha melhor para entender isso. Se doar. Tem uma palavrinha melhor. Se render é fazer o que naturalmente você não quer fazer. Quando você se rende ao bandido, que ele fala é um assalto, você pensa em reagir, ele saca a arma. Aí você faz o quê? Opa, pode levar tudo que você quiser. Você se rendeu, mas você queria se render? Não. Se render a Cristo é fazer o que naturalmente o corpo não queria. Mas se você se render totalmente a Cristo, olha, qualquer um que se render totalmente a Deus, é dado o privilégio de viver o quê? Sem pecado. Em perfeito o quê, irmãos? Obediência à lei de Deus, que é a justiça de Cristo. Deus exige de nós o quê, irmãos? O mesmo que ele exigiu de Adão. Olha só, Cristo morreu para que pudéssemos parar de pecar. E pecado é o que, irmãos? Gostei desse texto, já dá os dois resumos de uma vez só. Tá? Aqui a gente exemplo de Enoque. Irmãos, eu queria terminar com essa mensagem do pastor Jones. Eu gostei muito desse pensamento, falei, não, eu vou colocar pelo menos esse texto do Jones. Tá? Vamos encerrar com ele, eu acredito. Sim, vamos lá. É o Jones pregando, tá bom? Isso não é inspirado, mas era um pastor de confiança. Há um sério e muito preocupante erro mantido por muitas pessoas. Esse erro consiste em pensar que quando se convertem, sua velha natureza pecaminosa é eliminada. Em outras palavras, cometem o erro de pensar que estão livres da carne, por ela ter sido retirada completamente delas. Isso é um erro. Então, quando descobrem que a coisa não é assim, ou seja, a pessoa acha, não, quando me converti, eu não peco mais. E depois ela começa a cair, não é isso? Trupicar, cair, né? E ela percebe, então, o que aconteceu? Eu acho que eu não me converti, não. Tem uma frase dura que o Clodoaldo, de vez em quando, fala duramente, né? O pastor Clodoaldo fala assim, existe o convertido e o convencido, isso é uma realidade. Mas muitas vezes a gente fica questionando a nossa conversão, pensando, será que eu me converti ou me convenci? Olha lá, o pregação pensa assim, esse erro consiste em pensar que quando se convertem, sua velha natureza pecaminosa é eliminada. Em outras palavras, comete o erro de pensar que estão livres da carne, por ela ter sido retirada completamente delas. Então, quando descobrem que a coisa não é assim, quando verificam que ainda estão com a mesma velha carne, com suas inclinações, bloqueios e seduções, veem que não estão preparados para isso e se desanimam, ficam pensando, nunca me converti ao final. Isso é o erro de muitos. A conversão, olha só, irmãos, o que ele fala, muito bonito. Acabou. A conversão não reveste de nova carne o velho espírito, mas um novo espírito é posto aonde? Na velha carne. Não é a carne que muda, é o espírito. Olha só, ele ainda continua, ela não se propõe a cobrir a velha mente como a nova carne, mas uma nova mente é posta sobre o quê? A velha carne. Livramento e vitória não são obtidos porque a natureza humana foi retirada, mas pelo recebimento da divina natureza para subjugar a humana e ter domínio sobre ela. Mas é o recebimento do poder de Cristo para conseguir vencer a nossa velha carne. Por isso que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha o que ele fala. As Escrituras, a Bíblia, não diz, transforme-se pela renovação da carne de vocês. Não, mas diz,
Transforme-se pela renovação de sua mente. Seremos, irmãos, transladados pela renovação de nossa carne. Paulo fala, num abrir e fechar dos olhos, seremos transformados. Seremos transladados para o céu pela renovação de nossa carne, mas devemos ser transformados pela renovação de nossas mentes. Os irmãos entenderam isso? Tem um vídeo da irmã Carol, que ela fala assim, estamos em guerra. Lembra desse vídeo? Muito bonito, procura na internet. Como chama o ministério dela? Lembra-te. Coloca lá, lembra-te. Tem um dos primeiros vídeos dela. Ela fala que nós estamos vivendo nesse mundo uma verdadeira guerra. Ela fala assim, quem se levantará para a batalha? Né? Quem vai cair aos pés de Cristo? Quem vai lutar como Jacó? Isso aí eu falando, não ela. Tá bom? Mas no final ela termina assim, precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo. Amém? Que Deus possa nos abençoar.